Copa Libertadores da América, foco total. O Fluminense precisa de uma vitória hoje contra o Independente Rivadavia no Maracanã. Não dá para aceitar nada menos do que a vitória. A classificação depende disso. O tropeço na estreia tem que ficar no passado. Não pode entrar em campo hoje, mas tem que estar na memória. Não pode dar mole como deu semana passada. Que hoje seja o início de uma reconstrução. Que o elenco entre hoje para dar uma resposta à torcida depois do que aconteceu na última semana. Tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Independente Rivadavia, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2026, você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Roda a vinheta! Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo se você gostar aqui do canal, tá? Você se inscreve, então aproveita bastante. Deixa eu só agradecer antes aqui a uma galera que me mandou uma parada, cara, e eu sou muito agradecido porque me ajudam a construir o cenário. Olha aqui só, pessoal lá da Flu RS, cara, me mandou essa faixa aqui, ó, deles. Tem a da Flu Lisboa também, que eu já agradeci que eu ganhei no Mundial. Da France Flu também, a galera também mandou lá pra mim. Então assim, se tem a tua torcida tem esse cachecol, né, bufanda, como chamam aí pela América do Sul, comprei esse aqui lá da Venezuela também. Eu tenho alguns aqui no cenário, ó, que eu mesmo comprei, esse Inglaterra e Bélgica eu fui, comprei do The Strongest, da Seleção Uruguaia também quando eu fui no Centenário, do Vélez, né, que tem as cores do Fluminense, e esse do Maradona ali, do Argentino Júnior também que eu comprei, e tem um aqui do Fluminense, Nós Somos a História. Então, se de repente tem aí, tua torcida tem, entre em contato comigo, eu compro, tá? O negócio também, não vejo problema nenhum não, mas se quiser mandar pra botar no cenário aí também, tamo junto. Mas vamos lá, informações sobre o jogo de hoje, tá? Fluminense e Independente Rivadavia. Estamos falando, eu não tenho a camisa do Rivadavia ainda, por isso é a camisa da seleção argentina, é Brasil e Argentina. Informações básicas, jogo às 9h30 da noite no Maracanã, tá? Copa Libertadores de volta ao Maracanã desde 2024, o último jogo foi a vitória contra o Atlético Mineiro por 1-0, gol do Lima, 25 a gente jogou a Sula, né? Transmissão da partida, 9h30 da noite rola a bola com transmissão da Globo para alguns estados do Brasil, ESPN e Disney Plus. Você sabe, 3 horas antes a gente já tá ao vivo aqui diretamente do Raiz Tricolor, tá? No Jornada Catel 1902, direto do Maracanã. Então você vem com a gente pra dar aquela moral. Cara, você sabe que só a gente vai fazer uma cobertura desse tamanho. 3 horas antes, já ao vivo, direto do estádio do jogo, com toda a emoção, a transmissão, a informação. Recebemos um elogio, inclusive, do comentarista Carlos Eduardo Mansur. Ele fez o elogio lá atrás e reiterou, agora eu encontrei com ele no Fla-Flu. Ele falou, cara, gosto muito porque dá uma sensação do rádio antigo, de você estar no lugar do jogo, etc. Então vem com a gente, cara, vem com a gente, dá essa moral. Se você nunca acompanhou, a partir de 6h30 a gente já vai estar ao vivo direto do Maracanã. Dá uma chance, nem que seja só pra ouvir. Pô, Gabriel, não consigo ver na hora. Só pra ouvir. Bota ali pra ouvir, fica ouvindo, que você vai gostar demais do nosso pré-jogo. E claro, depois a transmissão em áudio, sem delay, e também o nosso super pós-jogo, tá? Vamos lá. A gente abre aqui esse pré-jogo, né, cara, falando sobre tabela. Não tem como já. Segunda rodada tá fazendo cálculo? Tô fazendo cálculo. Porque a tabela tá dessa maneira. O Independente Rivadavia é o líder do grupo. Na estreia ganhou o Bolívar por 1-0 dentro de casa. Poderia ter sido mais, inclusive. O Fluminense estreou empatando com o Deportivo Laguaira lá na Venezuela. Poderia ter ganhado o jogo? Poderia, mas criou muito pouco para a diferença que se tinha entre Fluminense e os venezuelanos. E o Laguaira foi até o Morro, em La Paz, e ganhou 1 ponto. Tirou 2 do Bolívar e ganhou 1. Resultado ideal pra gente. Tava vencendo o jogo, teve 1 a menos, quase fez o segundo ali nos contra-ataques. O Bolívar muito mal, achou um empate, ganhou um empate, né, no mole do goleiro. E empatou o jogo. Pra gente foi o resultado ideal. O Bolívar agora, pra se classificar, pra poder, vai ter que ganhar fora. E é difícil pra eles ganhar fora. E já do lado do Laguaira também não mudou muita coisa, fez 2 pontos. Vai ter 2 jogos agora em casa tem um jogo fora contra o Rivadavia, mas joga em casa contra o Bolívar e depois em casa contra o Rivadavia de novo. Então vai ter jogos aí pra poder disputar. E na nossa briga, cara, é verdade assim, deveria não ter briga nenhuma. A verdade é essa.
A gente era pra ter ganhado o Laguaira na estreia, tá entrando hoje tranquilo contra o Rivadavia, o Independente Rivadavia, né, em casa. Vencendo esse jogo, teria 6 pontos dentro do grupo. Estaria com uma distância de 5 pontos pro terceiro colocado, se isso tivesse acontecido. Tranquilaço no grupo, até pra, se a gente quisesse, na próxima rodada, mandar time reserva pro Alto do Morro contra o Bolívar. Não temos mais esse direito. E depois que o Laguaira foi lá e quase ganhou o Bolívar mesmo com um a menos, aí que a gente tem menos direito ainda de, na próxima rodada, cogitar largar esse jogo contra o Bolívar lá no Hernando Siles, em La Paz, pra lá. A gente vai precisar vencer lá. Mas antes tem o jogo daqui. E calcule o dano da gente não ganhar esse jogo. Se a gente empatar, eu queria até abrir o simulador, mas não tá funcionando. Se a gente empatar esse jogo, o Fluminense vai a 2 pontos, o Rivadavia vai a 4, vai ficar empatado com o Laguaira, o Fluminense. Sabe o que tem nas próximas 2 rodadas? Bolívar e Fluminense em La Paz. Apesar disso que eu falei que o Laguaira foi lá e ganhou. A gente sabe que é difícil jogar em La Paz. Sabe que não é um jogo tranquilo. E sabe do desempenho do Fluminense por lá. E depois pega o próprio Independente Rivadavia lá em Mendoza, na Argentina. E não vai ser favorito em nenhum dos dois. Por quê? Porque se o Fluminense jogando no Alto do Morro nunca pontua, nunca faz nada, por que vai ser favorito agora? E outra, se não ganhou do Rivadavia em casa, como é que vai ser favorito lá? Então, nesse momento, é crucial a vitória dentro de casa. Porque a tabela da Libertadores pro time do pote 1, pro cabeça de chave, que é o caso do Fluminense, ela é feita pelo Luiz Carlos Júnior. Vai ter emoção até o fim, porque eles jogam as 2 últimas rodadas do cabeça de chave são dentro de casa. Isso significa que o Fluminense, por exemplo, que é a cabeça de chave, vai fazer 4 jogos, dos 4 jogos iniciais, 3 são fora de casa. E o único em casa é esse contra o Independente Rivadavia. Então é crucial, simplesmente crucial, que a gente vença o jogo. Tá? Não há discussão. Não vencer o jogo significa que a gente vai ficar em maus lençóis dentro do grupo. Esse é o cenário real. A pressão... Gabriel, mas isso é muita pressão. Pressão conquistada pelos próprios jogadores e pela própria diretoria. E pela comissão técnica, pra não ficar aí sobrando também. Pra mim, atitude correta pra poupar contra o Coritiba. Péssimo jogo. Inclusive, no sentido físico, contra o Laguaira lá é um resultado muito ruim. Então cai sobre a escolha foi feita pra um jogo que não motivou. Aí vem o jogo contra o Fla-Flu, tem toda aquela questão do adiamento da diretoria, um dia a menos pra treinar pra esse jogo, que só teve treinamento da terça. E o da segunda, regenerativo. Quem joga domingo não treina segunda. Se treinar segunda vai lesionar. Se treinar a Vera segunda. Aí, meu amigo, deu merda. Um dia a menos pra treinar. Então assim, eu espero que vença o Independente Rivadavia, tá? Estamos falando de um time pequeno da Argentina, mas que tá com 1.800 torcedores aí no Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo festa, comemorando. Não só comemorando, mas comemorando a participação, dando gás, dando a vida nesse jogo. Se o Fluminense entrar achando que a taça da Libertadores, o pet de campeão que a gente tem, vence o jogo sozinho, vai tomar taca do líder do campeonato argentino. Vamos falar de bola e campo agora. Vocês perceberam já que eu tô meio preocupado, né, com o jogo, mas vamos lá, tá? Prováveis escalações aí na tela. Não temos Lúcio Acosta. Primeiro jogo sem o argentino em campo. Pois é, esse é a manchete é essa. Lúcio Acosta é desfalque, o Fluminense vai ter que se organizar sem ele e sem Lúcio Acosta. O mais provável é que Luiz Zubeldia escolha Paulo Henrique Ganso. Por que é o mais provável? Eu tô falando isso o tempo todo e sempre justificando porque o Zubeldia pode mudar para esse jogo, tá bom? Pode acabar mudando. Então, eu tomo esse cuidado aí, que é a minha análise. E na minha análise, aliás, nos números, todos os jogos do ano que o Zubeldia precisou tirar o Lúcio Acosta de campo, ele colocou o Paulo Henrique Ganso, à exceção de um que ele colocou o Lima. Se o Lúcio Acosta tá em campo, ele sai, quem entra é o Ganso. Se ele saiu e o Ganso não entrou, porque o Ganso já tava. E se o Ganso tá em campo e o Lúcio Acosta tá sendo poupado no banco, quem entra no lugar dele é ele também. Então, a não ser que o jogo de domingo tenha mudado completamente a cabeça do Zubeldia, deve ser o Ganso. A lógica diz que é o Paulo Henrique Ganso. E me preocupa. Eu fiz uma análise inteira, tem um outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a questão das escalações e eu falo sobre o time do Independente Rivadavia, que é um time de contra-ataque.
contra-ataque. É um time que contra-ataca muito. Você pega os gols do Rivadavia, eu fui assistir melhores momentos do jogo contra o Tigres, contra o Barraca Central, que eles perderam, Rosário Central, contra o River Plate. Jogo recente agora, cara, que eles venceram também no final de semana. Faz que agora esqueci de cabeça o adversário. Você percebe que os ataques, as chances deles são sempre em contra-ataque. E aí, se a gente joga com Ganso e Savarino, a gente tá melhorando a nossa posse de bola na frente da área, apesar do Ganso não estar justificando esse elogio que eu tô fazendo pra ele, não vem jogando tão bem, mas vai ficar mais exposto. Vamos lá, provável escalação do Fluminense tem Fábio no gol, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso, Savarino, Canóbio e John Kennedy. Lembrando que o Savarino vira um meia, né, por várias vezes aqui, e acaba que o Canóbio é um segundo atacante. Existe a possibilidade do Savarino jogar como camisa 10, jogar centralizado, e o Kevin Serna entrar no ataque pela esquerda, tá? É uma outra chance. Time do Rivadavia, provavelmente escalado com a mesma escalação que venceu o Bolívar por 1-0 na ida. Bolcata é o goleiro. Bonifácio é um lateral meio ala direito, porque eles jogam numa linha de 4, mas de certa maneira também jogam por várias vezes com esse camisa 2 voltando e virando 3 zagueiros, tá? Então vou colocar aqui mais ou menos como é. Bonifácio na lateral direita, Vijalba, o paraguaio, na zaga pela direita. Aí o Leonard Costa é uma espécie de volante que é líbero, com o Studer, zagueiro jovem, jogando pelo lado esquerdo, com o ala esquerdo, lateral esquerdo, o Luciano Gomes. Florentin, Matias Fernandes, o camisa 10, e Fabrizio Sartori, artilheiro da equipe do Rivadavia, com o ataque tendo o Sebastián Vidia, ex-jogador do Boca Juniors, um atacante colombiano, e Alex Arce, que fez sucesso no próprio Rivadavia quando eles vieram da Série B, foi jogar na LDU e fez sucesso também, tá de volta a equipe de Mendoza. Um detalhe sobre esse time, tá? O goleiro Nicolás Bolcato, o meio-campista o José Florentin, o Leonard Costa, o defensor, né? O Matias Fernandes, o meia, e o Fabrizio Sartori. Esses 5 jogaram os 15 jogos que o Rivadavia jogou até agora na temporada, tá? Esses 5 atuaram em 15 jogos, foram titulares em 14 vezes, né? Mas estiveram 15 vezes em campo. Ou seja, é a galera que vem... Tem um time titular muito base, né? Só pra poder completar, o Studer, o Vijalba, são 2 que jogaram 14. Outros 2 que estão aí no time titular também, que jogaram 14 vezes nesse time titular, né, da equipe do Rivadavia. Fica aí chamando a atenção, porque estamos falando de um time bem entrosado, do treinador do Berti, né, o treinador da equipe do Independente Rivadavia, que é um treinador que está talvez um dos maiores trabalhos da vida, não é um treinador muito conhecido, né, o Alfredo Berti. Você olha ali o histórico dele, treinou o News, treinou o Argentino Júnior e só, assim, não tem muito trabalho como treinador, não. Então tá ali fazendo o seu trabalho, tá pelo 4º ano seguido no comando do Independente Rivadavia, tem o time, ó, na mão, tá? Então é pra ficar de olho nessa equipe do Rivadavia e ficar de olho na arbitragem também. John Ospina, árbitro colombiano, é quem apita essa partida. 33 anos, tá muito jovem, já apitou um jogo de Libertadores na primeira rodada, Mirassol 1, Lanús 0, lá no Maião, tá? Foi o jogo de Libertadores. Apita do Campeonato Colombiano com regularidade, apesar de ser um árbitro muito jovem, né? Como eu falei. Então fica aí o detalhe, lembrando que tem VAR nessa partida. E vamos dar aquela olhada lá na KTO. Tá aí na tela. Essa daí foi a que eu fiz na live, tá? Na live de mais cedo, nessa terça-feira, junto lá com o Cauã Antinoco, com o Rafael Siqueira, e que bateu, tá? O Atlético de Madrid e Barcelona tendo mais de 3 gols, fiz uma anel combinada Champions e Libertadores, né? 2 gols na LDU e Mirassol no primeiro tempo, a LDU ganhou o jogo 2-0, 2 gols no primeiro tempo, e o Neymar fazendo gol no Santos, achei que ia ser uma goleada, só o Neymar fez gol. Eu tenho uma valendo aqui ainda também, deu errado algumas ali do Fla-Flu, né? Mas tenho uma valendo aqui também, que já deu boca contra o Barcelona, o Laguaira já fez gol no Bolívar e o Coquimbo já, inclusive, venceu o Universitário fora de casa. Mas eu ainda tô torcendo aqui por um do Rosário Central, enfim, tem outros jogos ali ainda. Na Copa Libertadores da América é importante um jogo do Fluminense, né? Só deixando claro, tem aposta grátis, tá? Nesse daqui, R$30. O famosa chance extra, tá? Pra esse jogo, você faz pelo celular,
Você clicou, se cadastrou, usa o link que tá na descrição, fez a aposta pelo celular de uma odd acima de 1.8, marca ali a chance extra, tem que ir lá em promoções e ativar, que você pode, se a tua aposta não bater, você, né, tenta de novo. Fluminense ganhando e John Kennedy fazendo um gol é o odão, tá, dessa partida. Eu vou de R$5 nessa daqui, mas vou na outra, que é o Fluminense vencendo. A partida do Fluminense precisa de toda maneira vencer esse jogo. E vou, cara, com o número de cartões baixo, tá? Menos de 4,5 cartões. E vou utilizar nessa daqui a minha chance extra do jogo passado. Vou botar os R$10 que eu tinha da chance extra. Não bateu minha aposta no jogo passado. Viu como é que eu faço? Marquei a aposta, apertei aqui a chance extra e pronto, já consegui essa aposta. Acho que não vai ser um jogo de muitos cartões, apesar de Brasil e Argentina. Usa o link que tá na descrição para ir lá se cadastrar. Então é isso. Se inscreve, deixa o like. E se Deus quiser, eu volto aqui no pós-jogo feliz. Valeu.